Professor, Olá, Franciele. Muito bem. Vocês devem ter percebido, eu não sei quem que já acessou lá, né, a plataforma, mas vocês devem ter percebido que a atividade de vocês desta semana foi suprimida, tá? Isso aconteceu seguindo orientações do professor Wilson e estamos aguardando uma reunião que será feita na quinta-feira à noite, para que ele possa, então, passar as orientações com relação às tarefas dessa segunda etapa, tá certo? Então, foi boa por noite, esse professor. motivo que... Boa noite, Leandro. Foi por esse motivo que a atividade desta semana foi suprimida, tá bom? Mesmo que ela fosse uma atividade sem pontuação, a orientação dele foi de que vocês não tivessem atividade esta semana. Então, nós vamos aguardar aí a quinta-feira à noite, né, a reunião do colegiado de administração, para saber quais são as orientações em relação a esta segunda parte do curso. Mas, vocês têm lá o material de estudo, tá? Então, o mesmo arquivo que estava anexado à atividade de vocês foi colocado lá na plataforma como material de estudo, tá? Nós vamos discutir esse documento hoje durante a aula e vocês ficam com ele como referência, porque é um documento importante, tá? Antes disso, porém, nós vamos fazer alguns comentários aqui de forma bem genérica, tá? Sobre a prova de vocês. Bom, salvo um único problema que houve com uma questão que apareceu lá no questionário sem gabarito, sem uma resposta certa, mas esse problema foi logo solucionado pelo professor Wilson. Todos os questionamentos que foram feitos na plataforma eu respondi, tentando esclarecer as dúvidas da melhor maneira possível, tá? Boa noite, Felipe. A prova de vocês foi preparada absolutamente dentro daquilo que nós discutimos nas nossas aulas e das atividades que nós fizemos, tá? Um dos questionamentos que foi feito se refere àquelas meta-regras de coerência do Charles, tá? E o questionamento foi o fato de que, em uma determinada sentença, aparecia mais de uma meta-regra, certo? Então, vocês devem estar lembrados que, em uma das nossas aulas, né, em que nós estávamos discutindo essas meta-regras, eu disse a vocês, olá, Larissa, eu disse a vocês que, numa determinada oração, numa determinada sentença, poderia haver mais de uma meta-regra desobedecida, tá? E que nós, então, deveríamos procurar a que fosse predominante, certo? Então, essa meta-regra era a que deveria ser analisada em termos de correção. Não sei se vocês estão lembrados disso. Então, uma das questões da prova era aquela questão da bateria, né? Substituir a bateria nova pela a bateria velha pela bateria nova. Então, havia a palavra bateria 3 vezes na frase. Então, a meta-regra de coerência que, vamos dizer assim, predominava naquela oração era a repetição, tá? Então, esse foi um dos questionamentos. Um outro questionamento foi com relação a uma frase do Abraham Lincoln, tá? Que dizia que ele estava sendo homenageado porque ele tinha sido um presidente, não sei o quê, tarará, que tinha construído a cabana onde ele morou, onde ele morava, com as próprias mãos. E aí se perguntava na oração qual era o problema da oração. O problema não era a não contradição, tá? Porque nós estávamos perguntando
qual era o problema da estrutura, né? Era essa a pergunta da questão. Então, era um problema de coerência, de coesão, e esta frase, como ela estava colocada lá, ela tinha um problema de coesão, tá? Então, a falta de coesão era que provocava o problema da coerência. Então, a resposta correta deveria ter sido marcada, né? Coesão, tá? Se não me falha a memória, era a letra D. Então, foram, assim, alguns aspectos, né, que eu estou me lembrando dos questionamentos que eu recebi, tá? E um outro problema que ocorreu foi com relação às questões que tinham imagem, né? Então, uma das imagens não estava muito clara, não dava para ler. Mas aí era só dar um zoom na imagem que ela ampliava e aí dava para ler, tá? Mas a pessoa, que eu não me lembro quem foi, fez o questionamento imediatamente e eu respondi no chat, né, escrevendo o texto por extenso, tá certo? Então, esses foram, assim, alguns questionamentos genéricos sobre a prova, né? Fora isso, a prova de vocês, as questões da prova de vocês, foram questões que exigiam um pouco de reflexão, né? Um pouco de raciocínio. Não eram questões, salvo algumas poucas, que você poderia responder de forma muito direta, tá? Então, o que me parece, né, é que aqueles que acompanharam as aulas, aqueles que fizeram as atividades, tiraram notas razoavelmente boas, tá? Nós tivemos nota 10, 9, tivemos 8, e tivemos algumas notas que ficaram abaixo, né, da média, vamos dizer assim, mas que podem, das pessoas que costumam acompanhar as aulas e fazer as atividades, tá? Mas que poderão, com tranquilidade, ser recuperadas agora no segundo NPC. Com relação àquelas pessoas que tiraram notas que estão um pouco mais abaixo do que seria o razoável, vocês devem lembrar que ainda tem o NAS. Então, vocês busquem recuperar a média de vocês, né, dentro dessas orientações que o professor Wilson vai nos passar na quinta-feira, e que vocês com certeza saberão antes da nossa aula da próxima terça, porque vocês têm aula quinta e sexta, então os professores devem repassar essas orientações para vocês, e vocês ainda têm o NAS, que é uma prova final que você pode utilizar para substituir uma das suas duas notas. Então, quem perde prova, por exemplo, tem que fazer o NAS. Quem não perde prova, tá, pode fazer o NAS para substituir uma nota que, porventura, a pessoa queira melhorar. Então, por exemplo, quem tirou 5, 6, tá, busque recuperar no segundo NPC e aí faça o NAS para substituir essa nota que ficou abaixo da média, tá? Então, isso é uma alternativa que a instituição oferece, tá certo? Então, eu acredito que nós não tenhamos maiores problemas, certo? E professor, Diga, Brad. no caso, por exemplo, se eu tirei 6,5, na próxima, eu tirando 7,5, eu consigo lá os pontos necessários para passar, ou eu tenho que fazer mesmo assim um NAS Não, para ajeitar essa nota? não, você precisa ter 14 pontos, tá, Brad? Ah, tá. Então, você tirou aqui, pelas minhas contas, 8. Não, sim, sim, mas tô falando assim, que eu queria saber mais ou menos como é que funciona. Ah, sim, tá. Não, é assim, você tem que ter 14 pontos, tá? Sim. Então, se você tirou, por exemplo, 6, correto? Aham. Você tirando 8 na segunda, faz 14 e você passa. Aí Entendi. você pode fazer o NAS só para melhorar o 6, mas aí é só se você quiser, tá? Sim, sim. Entendi agora. Obrigado. Nada.
Lucas, qual é essa última atividade da qual você está falando? É sobre a ata, professor. Não, então, é porque você chegou, eu já tinha falado, mas eu vou repetir, tá? Essa atividade de vocês, que é a desta semana, ela foi suprimida. Vocês podem olhar lá na plataforma que vocês não vão mais ver a atividade, tá? Vocês só vão ver lá o material de estudo que se refere à ata. E nós vamos discutir isso já já aqui. Mas a atividade desta semana, por orientação do professor Wilson, foi suprimida. Certo. Ela não tinha pontuação, tá? Mas Sim. ele nos pediu que não tivesse atividade esta semana. Aí, na quinta-feira à noite, nós teremos uma reunião com ele, onde ele deverá passar as orientações referentes a esta segunda etapa do curso, tá? Então, Certo, aí, professor. na quinta-feira à noite e na sexta-feira, vocês já deverão saber como é que vai funcionar, porque vocês terão aula, né? E a nossa aula é só na terça-feira, tá? Então, vocês não se preocupem com a tarefa, com a atividade desta semana, correto? Ela não existe. Se vocês olharem lá na plataforma, ela está oculta, ela está suprimida, tá certo? Porque Certo, foi a professor. orientação da coordenação, tá? Ok, Muito obrigado. bem, gente. De nada. Olha só, o nosso documento desta semana é a ata. A ata é um dos documentos da redação empresarial, né, da redação corporativa, mais importantes que existe, tá? Eu diria que depois do contrato, né, a ata é o segundo documento mais importante da redação empresarial. Por quê? Porque a ata serve para efeitos jurídicos, tá? A ata tem valor jurídico, então ela serve como prova. Ela é um documento que pode ser apresentado em um questionamento, tá? Em um julgamento, servindo como prova. Então, por exemplo, você fez uma reunião, tá? Fez uma ata da reunião. Aí, depois de um certo tempo, lá, uma semana ou duas, surge um questionamento. Onde é que esse questionamento vai ser dirimido? Na ata. Tá? Então, a ata é um documento jurídico que tem valor jurídico, tá? Que é um documento coletivo, ele não é um documento individual, tá? Mesmo que lá, ao final da ata, conste uma única assinatura, vamos supor, é o presidente lá da sessão, o presidente da reunião assinou a ata, perfeitamente. Porém, junto com isto, existe uma lista de frequência, tá? Impressa, eletrônica. Então, isso aí é a comprovação, tá, do coletivo da ata. Então, a ata ela não é um documento individual, certo? Ela é aprovada em assembleia, certo? Na reunião em que ela foi escrita, certo? Então, por exemplo, na quinta-feira nós vamos ter uma reunião de colegiado do curso de administração, correto? Como eu já disse a vocês. Alguém da reunião vai fazer essa ata, tá? O que é que aparece nessa ata? Eu vou já mostrar um exemplo para vocês. Aparece a data, aparece o local, tudo em texto corrido, tá? Diferente do memorando, por exemplo, em que eram aqueles textos em itens, certo? Como vocês estão lembrados, né? Então, o número de quem vai, de quem não vai, por quem recebe, eram itens, certo? A ata não. A ata é um documento de texto corrido, tá? Aí aparece lá
aos tantos dias do mês de abril de 2021, reuniram-se os professores do curso de administração nas dependências do Centro Universitário Fibra, no 3º andar, na sala tal, tá? E aí, isso é uma abertura da ata, certo? Você precisa dizer a data, o local e as pessoas que estavam na reunião, de forma global, tá? Assim como eu estou dizendo para vocês, eu vou já mostrar aí um exemplo. E aí, as pessoas assinaram uma lista de frequência. O que é que aparece na ata? Os assuntos que foram discutidos e as decisões que foram tomadas. Por exemplo, uma reunião de condomínio lá no prédio em que você mora. Então, o síndico vai conduzir a reunião e deve haver uma secretária da reunião. Esta secretária vai redigir o que foi discutido, tá? Sei lá, aumento do condomínio, reforma da portaria, instalação de câmeras de segurança. Então, ela vai colocando isso, tá? Em texto corrido, gente, tá? Não é itens, é em texto corrido. Então, o primeiro assunto o que foi discutido foi a reforma da portaria. Estabeleceu-se uma coleta de preços com quem mostrou o melhor preço foi fulano de tal, e por votação e aclamação, os condôminos aprovaram a empresa tal, 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 para executar o serviço a partir do dia tal. Então, na ata, você relata os assuntos discutidos e as decisões tomadas, tá? É por isso que ela serve como prova. Qualquer dúvida, é este documento que vai ser apresentado para esclarecer. Então, a ata é um documento extremamente importante, tá certo? Todo mundo que está presente à reunião deve assinar uma lista de frequência, e essa lista de frequência deve ser anexada à ata. Quem assina a ata? O presidente da sessão e a pessoa que redigiu a ata. Então, lá no final, a pessoa vai dizer assim: eu, fulana de tal, secretária do condomínio do edifício fulano de tal, lavrei esta ata e dou fé de que tudo que está aqui é a expressão da verdade. E ela também vai assinar esta ata. Tá? Então, é claro que se houver 100 pessoas lá na reunião, não são as 100 pessoas que vão assinar a ata. Vai haver uma lista de frequência, eu repito, que vai ser anexada a esta ata, tá? Professor? Oi. Eu tinha feito a sua atividade que o senhor tinha suprimida, aí Sim. Sobre a assinatura, eu tinha que assinar meu nome no final da atividade, já que eu tinha feito? Não, no caso de vocês aqui, né, é só uma ação didática, certo? Mas Ok. precisa assinar a ata, tá? E aí, depende muito do contexto, né, da reunião. Então, por exemplo, lá na Câmara dos Deputados, lá no Senado, certo? Federal, todas as sessões, vocês devem, não sei se vocês alguma vez já assistiram assim um flash, né, de uma sessão ou outra, vocês percebam que tem sempre duas pessoas assim, sentadas abaixo um pouco da Assembleia, digitando, certo? Não sei se vocês já perceberam isso, mas tem sempre uma ou duas pessoas aqui embaixo digitando, o tempo inteiro digitando. Normalmente, essas atas, né, como a reunião evolui de forma muito rápida e dinâmica, elas são taquicografadas, certo? É taquigrafia. E aí, depois, é feito o texto por extenso, correto? Mas tem aquelas duas pessoas ali digitando
colocando em ata tudo o que foi discutido, as decisões e aquilo que o presidente da sessão, que no caso é o presidente da Câmara e o presidente do Senado, solicitou que fosse incluído na ata. Em um julgamento, por exemplo, também tem lá o tacógrafo, né, o taquígrafo, digitando a ata do julgamento. Então, gente, sempre que há uma reunião, sempre que há um coletivo de pessoas discutindo assuntos e tomando decisões, é importante, é essencial que alguém redija essa ata. E é claro que depois arquive essa ata, porque ela é documento jurídico, tá? Então, prestem bem atenção. A ata não é documento individual, ela é documento coletivo, porque o que está sendo relatado ali é normalmente decidido por um conjunto de pessoas, tá? E ela serve como prova, como evidência jurídica. Muito bem, então, eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo, tá? E aí vocês vão entender o que eu estou dizendo. Ó, tá dando para vocês verem aí? Tá dando para enxergar? Sim, professor. Sim. Ok, então olha só. Esta ata aqui, ó, é a ata de defesa do TCC modelo fibra, tá? Então olha aqui o que diz. No dia 7 do mês de junho, então é o dia, né, é a data do ano de 2019, nas dependências da Faculdade Integrada Brasil-Amazônia Fibra. Então, data, local, certo? Reuniu-se a banca examinadora para a defesa pública do trabalho de conclusão, constituída pela professora Ana Silene Valente Colino, orientadora presidente, professor Jorge Aberresque e Viviane Assunta Jerônimo, para proceder ao exame do trabalho de conclusão de curso, licenciatura em letras do graduando, aí vem o nome dos graduandos. Iniciadas as atividades, o professor orientador do trabalho concedeu a palavra aos graduandos para realizar a apresentação dos trabalhos. Após a apresentação, os examinadores fizeram questionamentos. Então, isto aqui, olha, é um relato sintético do que aconteceu naquela sessão, naquela reunião de pessoas, tá? Então, data, local, tá? Objetivo, por que nós estávamos ali, certo? Quem estava presidindo a sessão, o que aconteceu, né? Quais foram os passos que aconteceram naquela sessão, tá? E isso aqui, gente, é evidência jurídica. Então, se o aluno depois questiona alguma coisa, tá? Então, vamos dizer, houve um problema qualquer, os alunos entraram na justiça. Qual é o documento que o juiz vai solicitar para que seja mostrada a evidência daquele questionamento? É a ata. Então, olha, quem assinou a ata? O orientador, que é o presidente da sessão, o primeiro examinador, o segundo examinador e os 3 graduandos, que eram as pessoas interessadas nesta descrição, neste relato coletivo do que aconteceu naquela sessão. Aqui todos assinaram, porque são poucas pessoas, tá? Mas poderia ser só assinado pela orientadora, e se fossem mais pessoas, a lista de frequência seria anexada, tá? Então, olha, nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada pelos membros da banca e pelos graduandos. E a data, Belém, 7 de junho de 2019. Professor?
Pois não. As nossas aulas, elas têm ata? Alguém faz alguma ata? Por exemplo, essa aula aqui. Quem saberia responder para Marcele? Acredito que sim, né, professor? Ata eletrônica, né? Sim, mas alguém de vocês está fazendo essa ata? Não. Mas, por exemplo, a própria gravação pode ser com ata? Pronto, exatamente. Como vocês sabem, né? Hoje, a evidência eletrônica também é aceita como prova jurídica, correto? Então, esta gravação é uma ata das nossas aulas. Então, cada aula de vocês é gravada e fica arquivada lá no disco da instituição. A instituição tem um drive, né, onde as aulas de vocês ficam gravadas. Se algum dia algum de vocês disser assim, olha, o professor fulano de tal não deu aula num determinado dia, então, olha, eu quero desconto na minha mensalidade, porque o professor não dava aula. Aonde é que a instituição vai buscar a evidência? Lá no Drive, certo? Vai buscar, se vocês forem para a justiça, tá? O juiz vai dizer, bom, foi feita uma ata da aula, como era feita a aula? Aí a instituição vai apresentar o vídeo, onde vai aparecer a data, né? Vai aparecer o tempo, vai aparecer vocês, né? Que são, isso aí nada mais é do que a frequência de vocês à aula, correto? Então, isso é uma ata da nossa aula. Então, vamos dizer, o Congresso lá, a Câmara dos Deputados, eles têm votação eletrônica, correto? Aí, um dia lá qualquer, o presidente diz assim, olha, eu vou cortar o ponto, vou descontar do salário daqueles que não vêm para as reuniões. Aí chega um cara lá, né, um bonitão, e diz assim, eu tenho 100% de frequência. Aí o presidente diz, não, olha, você faltou nas sessões dos dias tais, tais e tais. Mentira, não sei o que mais. Traga a gravação. Então, além daquelas duas pessoas que estão lá sempre taquigrafando a reunião, as reuniões do Congresso, as reuniões do Senado, da Câmara, sempre são gravadas. Professor, o que é essa taquigrafia? Taquigrafia é aquela redação de texto através de símbolos, sabe? Então, por exemplo, na aeronáutica se usa muito. Então, quando você está registrando uma conversa ou uma reunião em que as coisas acontecem com muita rapidez, você não tem como escrever todo o texto. Então, você vai fazendo isso através de simbologias. E depois você lê aqueles símbolos e retrata o texto. Claro que existe uma formação para isso, né? Certo? Hoje em dia, isso já não está mais sendo muito usado porque existem as gravações, certo? Então, sempre, por exemplo, um erro que eu considero um erro razoavelmente grave dos condomínios, né, é que eles não gravam as reuniões. Então, às vezes, nessas reuniões, né, existem ofensas, certo? Uns ofendem os outros, às vezes o ânimo fica um pouco mais exaltado. Então, se houvesse a gravação, talvez isso não acontecesse. Ou aquilo estará registrado, caso alguém queira iniciar um processo, né? E tem mais outra coisa, certo, gente? A gravação dessas reuniões, claro que com a aquiescência, né? A permissão das pessoas que participam da reunião, ela serve como ata, como frequência, tá? E como evidência. Certo? Então, é assim, você não participou da reunião, aí decidiram lá do condomínio que vai ter que pagar uma taxa extra de tantos reais. Aí começa aquela confusão, você diz que você não vai pagar.
Se o condomínio quiser, ele pode te acionar na justiça. Aí você vai dizer, mas eu não estava lá. Aí o juiz vai dizer, ok, porém, a maioria dos condôminos e dos moradores estava presente. Então, foi uma reunião coletiva. Você não foi por alguma razão, certo? Então, o que você deveria fazer? É ter solicitado do síndico a gravação da reunião, ou a ata impressa, certo? Uma cópia da ata, no caso, né? Para que você tomasse ciência das decisões que foram tomadas. Então, você não pode dizer que não vai obedecer à decisão que foi da maioria. Então, é por isso que eu reitero, a ata é um documento de caráter coletivo, tá? Então, sabe aquela coisa de quórum? Então, nós precisamos de um quórum numa reunião. Então, os professores de administração são 23. Se na reunião houver 12, já há quórum, já é a maioria simples, tá? Metade mais um. O quórum é o consenso? Não, o quórum é o número de participantes que estabelece a maioria, tá? Então, quando a gente diz assim, nós podemos começar porque já tem quórum, é porque já tem 50% mais um do total de pessoas esperadas para aquela reunião. Marcele, você ia perguntar alguma coisa? Eu estava querendo tirar uma dúvida sobre as gravações, por exemplo, nessa reunião de síndico. Ele pode simplesmente enviar um aviso para todo mundo dizendo a reunião vai ser gravada, só dizendo isso, ou ele tem que realmente pedir a permissão de todo mundo, ou pelo menos da maioria? Normalmente, Marcele, essas reuniões de condomínio, elas são comunicadas através de um outro documento que se chama carta circular, tá? Nós vamos conversar sobre esse documento mais para frente. Porém, o interessante é que ele pergunte isso na reunião. Então, ele vai dizer assim, olha, a secretária está doente, não veio hoje, eu não tenho ninguém para fazer a ata escrita. Alguém da plateia, algum condômino, se voluntaria? Ninguém gosta de fazer essa ata, tá? Porém, ele vai dizer assim, bem, então eu gostaria de gravar a nossa reunião. Se isso for um hábito, tá? E eu aconselharia e sugeriria que fosse, ele deveria comunicar isso a todos os condôminos, tá? Dizer, a partir do dia, sei lá, do dia 13 de abril de 2021, todas as reuniões de condomínio serão gravadas e o vídeo disponibilizado para aqueles que quiserem a posteriori. Isso ele pode comunicar por carta circular. Mas o ideal é que ele faça essa aprovação na reunião, entendeu? Entendi, obrigada. Mais alguma pergunta, gente? Então, olha só. Eu vou disponibilizar este exemplo de ata aí da Fibra, tá? Lá na plataforma para que vocês tenham como referência, certo? Mas a ata, assim, ela não deve ser um documento também muito extenso, tá? Porque, assim, vocês sabem que há pessoas que gostam de escrever, né? De escrever que não são muito objetivas e sintéticas. A ata, ela precisa ser sintética e objetiva, tá? Ela não tem que trazer todos os detalhes de tudo que aconteceu nos seus mínimos pormenores. Por isso que a gravação também é importante. Mas uma ata impressa, ela é sintética, tá? E aí, há pessoas que têm aquela habilidade de serem prolixas, né? Elas vão escrevendo, e aí aquela coisa toda. Não é esse o objetivo nem o foco da ata, tá? Claro,
dependendo do tempo que a reunião durou e da pauta da reunião, quer dizer, de quantos assuntos vão ter que ser discutidos, a ata poderá ficar maior, certo? Poderá ser de 2 páginas, talvez, tá? Mas ela não deve ser aquele documento de não sei quantas laudas, sei lá, 10 laudas, não. A ata é um documento sintético, tá? O relato que aparece na ata é um relato absolutamente objetivo e resumido, tá? O que aconteceu, o que foi discutido e qual foi a decisão. Quem quiser depois entrar em maiores detalhes, ou procura o síndico, tá? Ou vai assistir o vídeo. Claro, se o síndico não tiver um equipamento de gravação, vocês sabem que hoje o celular serve como tal, né? Então, alguém que esteja na reunião pode gravar a reunião com o seu celular. Então, isso é a ata, tá, gente? Você pode fazer ata de qualquer reunião. E é importante que faça. Professor, se fosse só por áudio, seria considerado válido? Desculpa, eu não entendi, Marcelo. Se fosse só um áudio de uma reunião, não. Pode ser considerado? Não? Não. Não pelo seguinte. O áudio, a não ser que ele passe por uma análise de voz, tá? Então, isso aí teria, para que o áudio apenas servisse como evidência, como prova, né, como ata, eu teria que submetê-lo a uma avaliação de voz. Porque como é que eu vou saber que você era você mesmo? Entendeu? Claro, era você, mas pelo áudio eu não posso dizer nada a não ser que esse áudio passe por uma avaliação de perícia, tá? Para que aí a pessoa diga assim, não, era a Marcele mesmo. Entendeu? Então, Entendi. não é bom que seja feito só o áudio, tá, Marcele? É importante que a imagem das pessoas apareça. Entendi. Mais alguma dúvida, gente? Vejam, a redação da ata, tá? Ela não é difícil, certo? É um texto bem simples. Qual é a característica básica dele? Que ele é um texto corrido, como vocês viram aí no exemplo. Então, você vai redigindo com pontuação, né? Claro, com coesão, com coerência, mas é um texto corrido. Você não faz tópicos, como era o caso do memorando, por exemplo. É um texto corrido, direto, como se você estivesse fazendo aquela redaçãozinha lá do vestibular. E há um outro aspecto aí que vocês não me perguntaram, mas eu vou mencionar. Vocês devem ter observado aí pelo exemplo que não há parágrafo, tá? Então é por isso que eu estou dizendo, é um texto corrido, não tem parágrafo, vocês viram? Vai direto, só com ponto em seguida, certo? Então se vocês olharem aí para a tela, vocês vão ver isso. Então, ó, quais são, vamos fazer aqui um resumo. Quais são as características da ata? Ela é um texto corrido, de caráter coletivo, que serve como evidência jurídica e é escrito de forma sintética e bem objetiva. Tá? Correto? Vou colocar esse exemplo lá na plataforma para que vocês possam olhar sempre que tiverem dúvida. Professor, Pois o não. senhor deu o exemplo de uma reunião que pode ser muito longa. Então, não vai ter, mesmo assim, não vai ter parágrafo. Não. A ata não tem parágrafo, tá? Mesmo que ela tenha duas páginas, não tem parágrafo. É um texto corrido, tá? No caso do TCC, não é tão longo assim, tá, Marcele? Porque normalmente a reunião do TCC, a defesa do TCC,
ela leva 30 minutos, tá? Agora, há reuniões, por exemplo, que muitas vezes levam o dia inteiro. Há reuniões, como, por exemplo, as da Câmara dos Deputados e as do Senado Federal, as reuniões da Assembleia Geral da ONU, por exemplo, tá? Que duram horas, né? Porque são muitos membros, às vezes cada um quer se manifestar. Então, a ata será feita de forma direta, tá? Sem parágrafos, certo? É um texto corrido, como a gente diz. Por isso que a pessoa que faz a ata tem que ter experiência para disso, né? A pessoa não pode ficar fazendo aqueles períodos longos e imensos, né? Que quando ela acaba de fazer a ata, o presidente da sessão diz assim, olha, você vai ter que ler de novo essa ata e resumir. Porque uma ata de 10 páginas é impossível, ninguém vai nem ler, né? Porque vocês sabem, a pessoa começa a ler, quando chega na terceira página, ela não quer mais ler. Certo, Marcelo? Certo. Professor, por que ela tem essa característica de ser corrida, de não ter parágrafo? Porque, como eu disse, tá? Ela precisa ser um texto em bloco, tá? E precisa ser curta. Então, se você começar a fazer vários parágrafos a cada troca, vamos dizer assim, de assunto, essa ata vai ficar enorme. E eu volto a dizer, uma das características da ata é a de ser sintética, é um documento sintético, tá? Resumido, embora objetivo e completo, porém resumido. Então, se você começar a fazer um monte de parágrafo a cada pessoa que se manifesta, um parágrafo. Se forem 20 manifestações, você terá 20 parágrafos. Aí a ata começa a ficar extensa demais. E ela não pode ser extensa, como eu acabei de dizer a vocês. Entendi, obrigada. Ok, Marcelo? Mais alguma dúvida, gente? Bem, eu vou, então, colocar esse documento, tá? Lá na plataforma para vocês. Assim que eu conseguir converter o vídeo, eu vou disponibilizar lá na plataforma, certo? E vamos aguardar as orientações da coordenação e do colegiado para essa próxima etapa de avaliação. Diga, Fernando Leandro. Professor, a aluna Carla, ela está doente, a Carla Sibeli, por isso que ela não está presente nessa aula. Tá certo. É Carla com C ou é com K, você sabe? É com K, Sibeli. Só um minuto. Ela pegou até atestado médico. Não tem problema. Carla. A Carla foi uma das que tirou uma das melhores notas. Ok, ela está doente, né? Tá bom. Mais alguma pergunta, gente? Mais alguma coisa? Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez, né, a participação de vocês. Como eu já disse, volto a repetir, é muito importante ter vocês aqui nessas nossas interações e discussões. Como a nossa reunião será na quinta-feira à noite e a semana de atividades de vocês só acaba no domingo, vocês fiquem, de certa forma, atentos, tá? Porque, de repente, pode acontecer de liberarem a atividade e a gente ter que colocar lá de novo para vocês realizarem. Eu acredito que não vai acontecer isso, tá? Então, as pontuações deverão começar apenas na semana que vem, tá? Não sei como isso vai acontecer. Então, a gente vai esclarecer e o coordenador, com certeza, deve passar alguma coisa para o representante de turma de vocês. E na quinta-feira, quando acabar a reunião, o professor da aula de quinta-feira à noite de vocês deve ir ter aula com vocês e aí provavelmente vai dizer alguma coisa, tá? Sobre isso. Então, agradeço muito a presença de vocês todos, tá? Desejo uma boa semana de estudos, de leitura.
Amanhã é feriado, então procurem aproveitar o tempo de vocês também para descansar um pouco, né? E nos vemos, então, na próxima semana, tá bom? Um grande abraço e boa noite a vocês. Boa noite. Boa noite, professor. Fique com Deus. Boa noite. Até mais. Saúde para vocês Boa também. noite, professor. Você também, professor. Grande Boa noite, abraço. professor. Boa Obrigado. noite, professor. Boa noite. Quen, 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 quen. Pega o pato, quen, 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 quen. E aí, meu povo, minha porra, como é que vocês estão? E aí, Fernando? Oi, mano. A Carla tá doente? Tá doente ela. Ô, mano. Vou mandar mensagem pra ela depois. A próxima aula é de marketing, né? É de marketing, fundamento de marketing. Faz menos de uma semana que a gente terminou a prova, eu não sei mais qual é a prova, qual é a aula hoje. Olha, Valeu, mano. Deixa eu comer alguma coisa que eu tô brocado. falou, galera.